Bem, hoje a gente vai falar sobre ligações iônicas e ligações covalentes. As ligações químicas, elas basicamente são ali reações que vão acontecer entre dois átomos de elementos iguais ou diferentes, que vai formar um novo composto. Composto esse que vai ser ou iônico, ou molecular, ou covalente. A gente vai começar primeiramente falando sobre as ligações químicas, já que eu considero elas mais fáceis. Vamos aqui. Uma ligação iônica, ou uma ligação iônica, tá bom? Uma ligação iônica, ela é uma ligação que acontece pela diferença eletrostática. Diferença eletrostática. E para você entender uma ligação iônica, você precisa entender a regra do octeto. A regra do octeto ela é basicamente uma explicação de um comportamento de dois átomos pela diferença de eletronegatividade deles. Basicamente, um átomo que ele é menos eletronegativo, ou seja, ele é mais eletropositivo, e um átomo que é menos eletronegativo, eles vão ter tendências aqui opostas. Esse daqui vai ter tendência de doar o elétron dele e esse aqui vai ter tendência de receber esse elétron. Então, a regra do octeto basicamente fala que dois átomos, quando eles têm uma diferença de eletronegatividade, eles vão ter uma tendência de doar e receber elétrons para poder ter as suas camadas de valência semelhantes a um gás nobre para poderem atingir a estabilidade. Porque gases nobres eles são naturalmente estáveis, tanto que essa é uma das razões pelo qual eles não realizam ligações químicas, porque eles já são estáveis, é uma das explicações, ok? A regra do octeto então vai explicar esse comportamento e por meio dela a gente vai explicar aqui, né, ilustrar na realidade como que acontece essa troca. Vamos pegar, por exemplo, aqui, né, o Na, que é o sódio, e o cloro, que eles formam o NaCl, que é o cloreto de sódio, vulgo sal de cozinha. O sal de cozinha, então, ele vai reter essa ligação acontecendo aqui, ó. O elétron do sódio, ele vai vir para cá, porque ele tende a ceder, vai completar a camada do cloro. E ele vai ficar bonitinho aqui com 8 elementos na sua camada de valência. Já o sódio, ele vai perder a sua camada de valência e a sua camada que estava antes da camada de valência vai virar a nova camada de valência. E ela vai ter também 8, tá bom? Para você fazer a regra do octeto, você precisa entender de três coisas específicas, que é o que que é eletronegatividade, ok? Eletronegatividade. Precisa entender também a camada de valência, também identificar a camada de valência dos elétrons, dos átomos e saber quantos elétrons tem na camada de valência. E você precisa também entender de matemática. É uma matemática bem simples, soma e subtração, mas mesmo assim você ainda tem. E aí, quando você vai escrever essa ligação que ocorreu aqui, de fato, você vai escrever como? Você vai escrever NaCl e vai indicar aqui em cima quantos elétrons perdeu e quantos elétrons ganhou. O cloro, o sódio, ele perdeu um elétron, então ele ficou mais positivo, e o cloro, ele ganhou um elétron, então ele ficou mais negativo, ok? Vai ficar Na mais Cl menos, ok? Então é basicamente isso a ligação iônica, bem simples mesmo. Lembrando que ela pode acontecer com mais átomos. Então, por exemplo, se tivesse dois átomos aqui que são menos eletronegativos e um muito eletronegativo, e ele tivesse 6 e esses daqui tivessem uma, os dois poderiam doar, né? E aí ia ficar esse aqui ia ficar com mais dois elétrons. Supondo que esse aqui é um elemento X e aqui é o elemento Y, ia ficar algo como x2 menos y mais y2 menos 2 menos. Então aqui eu estou falando que tem dois átomos X que ambos perderam um elétron e um átomo Y que recebeu os dois, ok? É bem isso, bem simples, é mais fazer exercício para poder decorar, para decorar não, para conseguir entender como que faz a regra do octeto e fazer ali na hora. Bem, agora nós vamos aqui para os compostos iônicos. Os compostos iônicos, eles são basicamente as moléculas geradas pela junção de dois átomos, ok? Junção essa, tá bom? Só para deixar isso aqui bem claro, porque eu acabei de lembrar para vocês que a ligação iônica ela não acontece quando você troca elétron. É que tem aqui a fase, os dois estão normais, aí a gente vai para a segunda, que é
Um fica mais positivo, um fica mais negativo, porque teve troca de elétrons. E aí, como um está mais negativo, outro está mais positivo, eles tendem a se juntar e ficarem juntinhos. Você pensa em um ímã, aqui está sem nenhum polo. Aqui tem um polo positivo e um negativo. Aí eles vão começar a se juntar. E aí, então, a gente vai ter o seguinte, que uma ligação iônica ela é causada pela diferença eletrostática. Ela é causada pela diferença eletrostática, que é um resultado da troca de elétrons, ok? Agora entrando de fato em compostos iônicos. Os compostos iônicos, eles são, tá bom? É, como eu já falei, né, moléculas que são formadas por ligações iônicas. E eles têm algumas características. O que que elas são? É alto ponto de fusão e ebulição, alto PF e PE. Eles são duros e frágeis, ok? Eles também têm condutividade elétrica, conduzem e- eletricidade quando fundidos ou dissolvidos. Dissolvidos é melhor, dissolvidos. E é só isso, ok? Quais são as características principais? Ponto de fusão, ele você precisa aquecer muito, você precisa fornecer muita energia para poder sair do sólido para o líquido, do líquido do gasoso. São duros. Dureza na química não é questão de você conseguir quebrar ou não. É que é questão de riscar. Tenta riscar uma pedra de sal, você não vai conseguir. Já que é frágil, quer dizer que quebra fácil, ok? É mais quebradiço. E a relação de conduzir eletricidade é que quando ele está fundido, ou seja, quando ele está líquido, ou quando ele está dissolvido, ou seja, diluído em água, ele conduz eletricidade. Bota sal dentro da água, ela vai conduzir eletricidade. Água, no caso, que não possui sais minerais, tá bom? A água normal, a água que a gente toma, por exemplo, ela conduz eletricidade porque ela já tem sais minerais dentro. Sais minerais que são ligações, são feitos por ligações iônicas. Então, por isso que ela já conduz a eletricidade. Mas, se ela não tiver folga destilada, você bota sal dentro da água destilada, ela vai conduzir eletricidade. Antes ela não conduziria. E se você, de alguma forma, fazer uma pedra de sal virar líquida, ela vai também conduzir eletricidade, ok? Agora a gente vai aqui para as ligações covalentes. Ligações covalentes. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Enquanto as ligações iônicas é uma troca de elétrons, um capitalismo de elétrons, a ligação covalente é uma União Soviética, é um socialismo, é um comunismo de elétrons. Como assim? Porque a gente vai ter compartilhamento de elétrons, isso mesmo. Ela vai seguir a mesma regra do octeto, que os átomos vão tentar chegar em 8 elétrons, só que eles vão compartilhar o mesmo par de elétrons para tentar se juntar. Como assim? A gente vai ter um átomo aqui, por exemplo, e um outro átomo aqui. Os dois átomos, eles têm 7 elétrons aqui na sua camada de valência. O cloro é desse jeito na realidade, mas eu não vou escrever não. São dois átomos aleatórios aí que têm 7 elétrons na camada de valência. Se os dois passarem a compartilhar o mesmo par de elétrons, a gente poderia falar que eles vão ficar mais ou menos, olha, deixa eu até... Não, é melhor assim, ó. Eles vão ficar tipo assim, ó. Vão compartilhar o mesmo par de elétrons. Aí a gente fala que eles estão compartilhando, a gente faz uma casinha assim, compartilhando. E aí, para cada um, você vai contar mais um, ou mais dois, ou mais três que está compartilhando. Então, aqui a gente vai ter, na realidade, um para cá, 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 sete que ele já tem, mas esse adicional que ele está compartilhando com o outro. E esse aqui está compartilhando para esse, e se esse aqui está compartilhando para esse aqui também está compartilhando para esse. Então, tem um para cá, um para cá, um para cá, um para cá, um para cá e um para cá. Lembrando, gente, que é só o par que está sendo compartilhado. E lembrando que somente pares podem ser compartilhados. Não é porque eles estão compartilhando uma partezinha que todos os elétrons estão sendo compartilhados, não. É só esse daqui, ó. E quando a gente tem uma dessas ligações aqui, para facilitar a sua vida, você pode só adicionar mais um elétron para cada um e falar que cada um tem um elétron, ok? A ligação covalente ela é diferente da iônica pelo seguinte motivo. A ligação de fato acontece por causa dessa compartilhação, desse compartilhamento do elétron. A ligação de fato acontece por causa do elétron. No outro caso, era só um produto, tá bom? De troca de elétrons. Aqui é porque ele está junto, ele é um par de elétrons. A gente tem outros tipos, né? No caso, a gente tem a ligação simples, que é essa daqui, ó,
que ela é só de um par. A gente também tem a ligação dupla, que é quando você tem dois pares sendo compartilhados. Então aqui, ó, são dois pares compartilhados. E a gente também tem a tripla, que são quando são três pares compartilhados. E no máximo isso daqui, ok? Além disso, a gente também tem as ligações covalentes gerando compostos covalentes, ok? E a gente faz basicamente uma relação de compostos covalentes e é, compostos iônicos. Então aqui, compostos covalentes, compostos covalentes. Os compostos covalentes eles têm menor PF e Pe. Eles também não conduzem eletricidade, não são muito duros, não são tão frágeis. Eles são basicamente o oposto dos compostos iônicos, ok? E é isso. Além disso, a gente também tem os compostos chamados compostos moleculares, que também são formados por ligações iônicas. Então, aqui, ó, o molecular. O molecular, o composto. Falando covalente, tô falando. Tô enganado aqui, ó. É o composto covalente, ok? Covalente. De cima eu escrevi o quê? Eu escrevi covalente? Não, gente, era molecular, ok? Perdão. Molecular. O covalente, ele já é o contrário do molecular. Por quê? Ele é geralmente formado por um monte de átomos, ok? Muitos átomos, é um montão de átomos, é um composto covalente. E a gente vai estar geralmente utilizando o termo rede de átomos, ok? Os compostos covalentes, eles são bem semelhantes aos moleculares também em questão a suas características, né? Ou seja, eles têm baixo ponto de fusão, eles são mal condutores de eletricidade, tá bom? Eles podem ou não ser solúveis em água, depende da polaridade dele, e por aí vai. Então, eles são bem semelhantes, a única diferença é o número de eh, átomos. Geralmente, uma ligação covalente você não vai nem conseguir contar o número de átomos, ok? Se tiver alguma questão que fala que na relação de número de átomos, vai ser que você não consegue nem contar o número de átomos, então você vai falar então que é uma ligação, um composto covalente. E é só isso.